Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom, se você está com a sua Bíblia, abra no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos. Então, se você tiver com o aplicativo ou Bíblia, deixa aberto. Eu vou ler primeiro os 2 versículos, 1 e 2, depois o 3. Vou falar um pouquinho, depois vou ler mais alguns. Então, deixa aberto aí. A gente está nessa série, aos domingos eu tenho pregado no livro de Daniel. E o título que eu dei para essa série é Um Deus Acima de Tudo. Um Deus Acima de Tudo. O livro de Daniel é um livro que vai nos contar histórias, vai nos contar o dia a dia de Daniel e seus amigos ali na Babilônia, né? As coisas que acontecem com eles, com o rei Nabucodonosor, sonhos, interpretações. Um livro que nos conta histórias, mas também um livro muito profético, um livro que fala sobre o futuro, né? E basicamente a mensagem central que a gente encontra no livro, e a mensagem que o livro quer passar, é que acima de qualquer reino que exista aqui nessa terra, acima de qualquer rei que possa existir, seja ele poderoso, grande, forte, existe um rei que está acima de todos os outros reis. Existe um reino que não tem fim. Todos os reinos caem, mas existe um reino que prevalece. Existe um reino que não tem fim, o reino de Deus. Deus é aquele que reina sobre tudo e sobre todos. É sobre isso que o livro de Daniel vai falar. E hoje estamos no capítulo 4 de Daniel. Vou ler com vocês agora versículo 1 e 2, apenas, que diz assim: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço, Deus, por cada pessoa que entrou neste lugar nessa manhã. Eu sei que nós não estamos aqui por acaso, eu sei que o Senhor nos reuniu neste lugar nesta manhã. Eu sei que a Tua presença está aqui neste lugar nesta manhã. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos inspira, é o Senhor que muda as nossas vidas, é o Senhor que nos torna na pessoa que o Senhor sonhou que nós fôssemos. Por isso, nessa manhã, eu oro e peço que o Senhor venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, nos nossos corações. Age neste lugar, passeie em nosso meio, alcança cada coração nesta manhã, revela a Tua palavra a nós, Pai. Que não seja apenas mais um culto, mas que seja um dia de encontro com o Senhor, Pai. Encontro que transforma as nossas vidas, que muda quem nós somos, Pai. Eu oro e peço que a Tua vontade seja feita em nosso meio nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos aplaudir a Deus? A palavra de Deus é maravilhosa, Deus é maravilhoso. Amém. Rei Nabucodonosor, um grande rei, um homem poderoso, um reino poderoso, rei na Babilônia, um império, talvez na época maior dos impérios, havia derrubado todos os outros impérios, um homem grande, um homem poderoso, um homem que está num momento de sua vida que ele está, a princípio, tranquilo, né? Está no seu palácio, está com a sua vida tranquila,
não tem nenhum inimigo a princípio naquele momento que é grande e poderoso o suficiente para atacá-lo e derrotá-los. Então ele está num momento tranquilo da sua vida. E como a gente falou na semana passada, acontece que o problema desse rei não está nos problemas externos. O problema desse rei é que acontece algumas coisas com ele mesmo. Ele não consegue dormir. O problema não é o exército inimigo que está atacando ele. O problema é que ele dorme e sonha com coisas que ele perde a paz. E ele fica agora confuso e ele fica tentando encontrar o significado daqueles sonhos e chama encantadores, chama os caldeus, chama os adivinhos, chama as pessoas, os sábios ali do seu palácio, para tentar adivinhar qual o significado daquele sonho que eu tive, e ninguém consegue decifrar os sonhos do rei. Mas Daniel, como nós vimos no capítulo 3, Daniel traz a interpretação do sonho do rei. E agora no capítulo 4 a gente começa com o rei, na verdade, reunindo a nação, reunindo o povo. O rei agora ele vai anunciar algo, ele vai contar algo para aquelas pessoas, ele quer reunir as pessoas, ele fala, olha, eu vou falar algo para toda a terra, para todas as pessoas que habitam em toda a terra, para todos os povos, todas as línguas. Ele vai anunciar algo. O que é que o rei vai falar de tão importante para essas pessoas? O que é que o rei vai contar para estas pessoas que ele quer que todos ouçam o que ele tem para falar? No versículo 3, eu acredito que resume talvez muito bem o que o livro de Daniel talvez fale no livro inteiro. Talvez aqui seja o tema principal. Aqui no versículo 3 ele diz o seguinte, olha, ele já começa reunindo aquelas pessoas e ele vai dizer, olha, quão grandes são os seus sinais. Ele está falando a respeito de Deus, do Deus de Israel. E quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. A gente precisa entender que quem está falando isso aqui é um rei chamado Nabucodonosor, que é rei na Babilônia, e Babilônia é um lugar no qual eles não adoravam ao Deus de Israel. Aqui a gente está falando de um rei politeísta, que servia e adorava muitos deuses, mas aqui, de alguma forma, ele reúne toda a nação e ele tem algo para dizer para todo mundo, e o que ele tem para dizer é o seguinte, olha, existe um Deus que reina, existe um Deus que é soberano, existe um Deus que está de pé, de geração em geração. Ninguém derruba esse rei. Ninguém é mais forte, mais poderoso que esse rei. Como é que pode Nabucodonosor, a princípio ímpio, a princípio servia muitos deuses, agora fazendo uma declaração como esta diante de toda a nação? Ele era o homem mais importante naquele lugar, agora professando a sua fé, dizendo, olha, eu acredito, eu creio que existe um Deus que está acima de tudo e acima de todos. É isso que ele está fazendo aqui. E na verdade o que vai acontecer é o seguinte, ele começa fazendo essa declaração e aí ele vai nos contar uma história. E a história que ele vai contar para aquelas pessoas, na verdade, é uma explicação de como que ele chegou a essa conclusão aqui, como que foi a conversão de Nabucodonosor, como que ele entregou o seu coração para o Senhor, como que ele passou a acreditar que Deus era Deus, como ele passou a acreditar que o reino de Deus não tinha fim, como que ele chegou a esta conclusão aqui. E então ele conta a história, eu encurtei na verdade, porque é o capítulo 4 inteiro. O rei ele teve um sonho, e ele vai contar isso para todas as pessoas, e o sonho que o rei teve tirou a sua paz, ele fica, como no capítulo 3, confuso, sem saber o significado, ele fica oprimido, desesperado, chama algumas pessoas para tentar trazer a interpretação do sonho, e ninguém conseguia interpretar o sonho, e aí ele lembra de quem? De Daniel, Beltesazar. Chama Beltesazar e fala, olha, eu sei que você consegue trazer a interpretação de sonhos, então por favor, me traga a interpretação desse sonho, porque eu não estou conseguindo dormir, eu sonhei um negócio que eu não estou em paz. Então eu vou começar a ler a partir do momento que o rei já contou o sonho para Daniel,
e aí Daniel agora vai trazer a interpretação do sonho para o rei, porque na verdade Daniel ele repete o sonho para então contar a interpretação. Então eu não vou ler duas vezes para vocês, que senão a gente vai ficar muito tempo lendo. Diz assim, Daniel no capítulo 4, dos versículos 19 até o 37. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, depois do rei ter contado o sonho para ele. E os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. Tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto a que viu o rei um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia, cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra atada, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, e o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Olha só que coisa. O rei tem um sonho. Nesse sonho ele sonha que uma árvore extremamente grande alcançava o céu.
Ela era tão grande, tão larga, que ela chegava ao céu, e debaixo desta árvore os animais ficavam, tinha sombra para todas as pessoas, muitos frutos. Mas ele sonha também que um anjo vem do céu e corta essa árvore, mas a árvore não é arrancada, na verdade, corta, mas como se a raiz da árvore ficasse plantada e não foi arrancada. E ele fica desesperado com aquele sonho, qual será a interpretação disso aqui? E Daniel traz a interpretação ao rei, diz: olha, rei, o negócio é o seguinte, essa árvore aí que o senhor viu, é o senhor, essa árvore é você. Você é grande, não é, rei? É, sou grande. Você é poderoso, não é, rei? É, sou poderoso. É você que alimenta tudo isso aqui, não é? Sou eu que alimento tudo isso aqui. Está todo mundo debaixo de você aqui, né, rei? Você dá uma palavra e todos obedecem aqui. Você que tem total autoridade sobre tudo e todos aqui. Eu sou essa pessoa então. Mas Deus vai vir e vai cortar, porque você acha que você está acima de tudo e de todos. Mas ele vai cortar e não vai arrancar a raiz, não. Ele vai dar uma chance ainda de você se restabelecer. Ele vai dar uma chance ainda de voltar a crescer. Ele não vai te matar, ele não vai destruir a tua vida. Ele vai dar uma chance de você voltar ao lugar que você caiu. E Daniel, quando ele está trazendo essa interpretação, ele ainda diz o seguinte para o rei. Daniel, foi muito difícil dele falar isso para o rei, tanto que quando o rei conta isso para ele, ele fica quieto por um tempo e ele diz o seguinte: rei, que essa interpretação seja para os teus inimigos, que não seja para o Senhor. E o rei fala: não, pode dizer, Daniel, qual que é a interpretação desse sonho, porque era muito ruim. Mas Daniel diz o seguinte para o rei: rei, mas olha só, de repente, se o Senhor mudar as tuas atitudes, de repente, se o Senhor se arrepender, de repente, se o Senhor ajudar os pobres, de repente, se o Senhor fizer alguma coisa, não precisa ser assim. Pode ser que o final vai ser diferente, você pode de repente mudar essa história. Mas a Bíblia nos conta que passaram-se 12 meses e acontece exatamente aquilo que o rei havia sonhado. Ele um dia está no seu palácio e ele olha para tudo aquilo e mais uma vez ele se engrandece e ele olha e diz: puxa, olha o que eu construí, olha como eu sou grande, olha como eu sou poderoso. E naquele momento ele perde a sua lucidez e ele fica como que um louco, e ele foge do seu palácio e agora ele vai morar no meio do mato como um animal, durante 7 anos, como um bicho. Os pelos do seu corpo crescem, as unhas, seu cabelo, a barba. Agora ele parece um bicho que vive no meio do mato, como um louco, alguém que era a pessoa mais importante, mais admirada talvez, que as pessoas mais temiam, um homem mais poderoso. Cadê os exércitos agora do rei? Estão buscando, procurando, alguém matou o rei, sumiram com o rei, cadê o rei? O rei ficou louco, fugiu, agora está no meio do mato. Essa história nos traz muitas lições, e o rei, na verdade, aqui ele está contando essa história para o povo, ele está contando essa história, ele reúne a nação e diz: eu preciso contar uma coisa para vocês, tem um Deus que é poderoso, tem um Deus que o reino dele não tem fim. Ele começa assim, e aí então ele vai, conta essa história, ele conta esse sonho, ele conta a interpretação, ele conta que ele foge, fica que nem um louco, e na verdade ele está trazendo, aqui eu vejo, olha só, de rei ímpio agora virou pregador, agora ele está pregando para uma multidão, agora ele está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu por algum momento na minha vida eu achei que eu era o tal, um momento na minha vida eu achei que eu era a pessoa mais importante, eu achei que não existia alguém que estava acima de mim, eu achei que o meu reino era o maior reino de todos, eu achei que eu era o Deus de tudo, eu achei que não existia um Deus que estava acima de mim, eu achei que eu podia fazer o que eu bem entendia, mas de repente eu tive uma experiência com alguém que é maior do que eu tive uma experiência com um reino que está acima deste reino aqui, que vocês conhecem, e este alguém é o Deus de Israel, e este reino é o reino de Deus, que na verdade nós estamos abaixo disso tudo. Começa a falar com aquelas pessoas, e na verdade, essa era a lição que
Deus queria ensinar para aquele rei. Porque se você lê no versículo 25, quando Daniel está trazendo a interpretação do sonho para o rei, ele diz o seguinte: olha, e serás molhado do orvalho do céu, quando ele diz que ele vai fugir, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Aí ele diz o seguinte: olha, até que, você vai ficar assim, rei, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Então qual era o propósito? Meu filho, você vai sofrer, você vai ficar no meio do mato, você vai ficar que nem um louco, até que você entenda que existe um rei que está acima de você. Você vai ficar assim nessa situação que nem um louco, até que você entenda que o Altíssimo é quem controla todas as coisas. Quem tem a última palavra não é você, rei. Quem tem a última palavra é Deus. Quem levanta reis, quem estabelece reis, quem derruba reis, é Deus, não é você. E é o que já havia acontecido em Daniel, capítulo 2, versículo 21, que fala, olha, Deus estabelece reis, Deus derruba reis. E mais uma vez aqui, Deus tentando mostrar para o rei que é assim que funcionava. Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês nessa manhã, com essa história que a gente ouviu aqui, essa história de Nabucodonosor, um rei importante, grande, fugindo que nem um louco agora, que nem um animal, vivendo no mato, e Deus no controle de todas as coisas. A minha pergunta é: Deus disciplina? Sim ou não? Deus disciplina? Porque nos dias que temos vivido, muitas pessoas talvez digam: não, Deus não disciplina. Deus é amor, Deus é bom, Deus é graça, Deus não disciplina. Imagina, coisa ruim não vem de Deus. Como é que Deus é bom e faz coisa ruim? Disciplina é ruim. Disciplina, já que dói, é ruim. Então eu defino disciplina como coisa ruim porque dói. Então já que dói, é ruim. Então Deus não faz isso não, de jeito nenhum. Tá. Você é pai, você é mãe. Você disciplina o seu filho. Você disciplina porque você gosta dele ou porque você odeia ele? Não, porque você ama o seu filho. Você corrige o seu filho porque você ama o seu filho ou porque você odeia o seu filho? Não, porque você ama o seu filho. Quem ama, corrige, é o que a Bíblia diz. Quem ama, disciplina, corrige. Por quê? Porque um sofrimento momentâneo vai fazer com que ele não sofra muito mais lá na frente. Você sabe que privar ele de algo agora, você sabe que um castigo no momento agora, você sabe que uma palmadinha no bumbumzinho dele agora vai livrar ele de dores no futuro, que às vezes até livrá-lo da morte. Você sabe disso, como pai e mãe, você sabe disso. E Deus, sendo pai, ele sabe da mesma coisa. Então Deus, ele disciplina sim, e eu vou mostrar para você na palavra de Deus que Deus disciplina. Por exemplo, a gente conhece uma história bem conhecida de Jonas. Deus manda Jonas ir pregar. Jonas, vai lá pregar lá em Nínive para aquele povo perverso, aquele povo pecador. E Jonas fala: não, eu vou coisa nenhuma, eu não gosto daquele povo. O Senhor é tão misericordioso que vai que eu prego, o povo se arrepende, aí o Senhor perdoa eles, eles ficam tudo bem. Eu não gosto daquelas pessoas. E o que é que Jonas faz? Jonas desobedece a Deus. Ao invés dele pegar um barquinho para ir para lá, ele vem para cá. Ele entra no barquinho, compra a passagem errada e vai para o lado oposto daquilo que Deus havia falado para ele fazer. E aí olha o que diz em Jonas no capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem é que lançou sobre o mar? Foi o diabo? Foi o Senhor. Quem fez o mar chacoalhar? Foi o Senhor. Aí no versículo 17, olha o que diz: preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no meio do... Quem que foi que preparou um peixe? O Senhor. Foi o diabo não. Eita, isso aqui é coisa do Satanás, hein? Satanás engoliu. Não foi o Satanás não, foi o Senhor que falou: peixinho, dá uma engolida em Jonas, que eu preciso ensinar uma liçãozinha para ele, porque lá no ventre do peixe, 3 dias, lá no profundo do mar, vai ser mais fácil dele entender algumas coisas. Aí lá no ventre, nas profundezas, no meio das algas, no ventre do peixe, Jonas: ô Senhor, me manda que eu vou. Agora também, né? Podia ter ido lá na primeira.
Hebreus, o escritor de Hebreus, capítulo 12, dos versículos 4 a 11, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que não corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Provérbios 3, 11 e 12 diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, saiba de uma coisa: Deus disciplina seus filhinhos, e Ele o faz porque Ele me ama e Ele te ama. Ele prefere te disciplinar do que te perder. Ele me ama e Ele te ama. Então tem coisa que a gente passa na vida, e a gente passa, sabe por quê? Porque às vezes a gente é tão cabeça dura, que Deus fala 1, 2, 5, 10, 15, 20, a gente está lá, está tudo certo, e de repente quando a gente cai no ventre da barriga do peixe, a gente está lá na profundeza, aí não sei o que aconteceu, de repente a gente olha para o alto, oh Senhor, lembra-te de mim, parece que a nossa consciência volta, parece que agora a gente percebe que a gente precisa de Deus, parece que agora a gente percebe que, puxa, é verdade, eu fiz a escolha errada, Deus mandou eu ir para a direita, eu fui para a esquerda. Deus algumas vezes permite algumas coisas, e vou dizer mais, não é nem que permite, tem vezes que Ele manda mesmo, tem vezes que Ele manda, que é para nos trazer de volta. Eu confesso que até um momento da minha vida eu acreditava que Deus não mandava não, mas lendo mais a Bíblia eu vejo que Deus manda, porque tem muitos textos da Bíblia que você vai ver que era Deus que mandava, Deus que fazia, Deus que falava, Deus que ordenava. Por quê? Porque Ele queria o coração das pessoas. Ele vai fazer qualquer coisa para ter o meu coração, para ter o teu coração. Agora, sabe o que é lindo nesse texto aqui? Porque essa história aqui de Nabucodonosor revela a nós um Deus muito misericordioso, revela um Deus gracioso, revela um Deus amoroso, revela um Deus bondoso, paciente, porque aqui a gente fala sobre disciplina, mas a gente fala sobre chances também, não apenas de disciplina, porque quando Daniel, ele chega e ele revela o sonho para Nabucodonosor, ele diz, olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso, mas uma coisa, ele diz, mas tem um porém aqui, ele diz, olha, no versículo 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, eu vou te falar uma coisa, pega esse conselho, põe em termo, põe um ponto final, pela justiça em teus pecados, põe um ponto final nestas coisas, muda de vida, é o que ele está dizendo, nas tuas iniquidades, olha, muda a rota, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, olha só o tempo, ao cabo de 12 meses, a disciplina viria, mas Daniel, como profeta, como boca de Deus, ele diz, rei, deixa eu dizer uma coisa, isso aqui foi um sonho de Deus, e na verdade é um alerta de Deus, mas olha, muda de vida, muda, é um alerta de Deus, existe uma chance ainda, tem um tempo ainda que Deus está te dando de mudar as coisas, e se você fizer isso, talvez esse dia não chegue,
Talvez isso que Deus está falando, talvez não aconteça na tua vida se você mudar, se você pegar um outro caminho, se você der meia volta, talvez as coisas podem ser diferentes. Olha, é um alerta de Deus para você. Se você ouvir, se você pegar essa palavra que eu estou te falando e mudar os teus caminhos, talvez você não precise passar por isso aqui que eu estou te falando. Mas o que é que a gente vai ver? O rei, ele não ouviu talvez, e Deus ainda deu um tempo, 12 meses, 1 ano. Deus dá tempo, mas o tempo acaba. Deus dá tempo, mas o tempo acaba. Deus está te dando um tempo, mas o tempo acaba. Deus já te avisou de diversas maneiras. Deus já falou com você. Deus já usou o pastor. Deus já usou a vovó. Deus já usou a tia. Até o papagaio senta em casa, ele fala com você. Você abre a Bíblia, parece que Deus está pegando no seu pé. Ele está falando com você. Olha, é isso que vai acontecer, mas pode ser diferente. Não precisa ser assim. O nosso Deus é um Deus tão misericordioso, e misericórdia é isso, é não dar a nós aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Ele é tão misericordioso que ele olha para mim, para você e fala o seguinte: olha, eu vou esperar. Você merecia receber um cajado na sua cabeça agora, você merecia cair um raio na sua cabeça, mas eu vou esperar. Misericórdia. A justiça não vai vir neste momento. Você merecia, o seu pecado precisava ser pago agora, mas eu vou dar um passo para trás. Eu vou esperar, porque de repente você se arrepende, porque de repente você reconhece, porque de repente durante esse tempo aqui o meu Espírito Santo vai falar, e você vai chegar à conclusão de que você está errado, de que você precisa mudar os teus caminhos, de que você precisa mudar a rota da tua vida. Mas o problema é que muitas vezes nós pagamos para ver. E você sabe por que a gente paga para ver? Porque demora 12 meses. O tempo aqui é um símbolo. 12 meses não significa 12 meses, igual para mim e para você. Ou seja, é um tempo, um período. Ou seja, não aconteceu no dia seguinte. A palavra não veio e no mesmo instante aconteceu. Deus deu um tempo. Ele falou: você tem uma chance. Eu vou deixar, recebe essa palavra e deixa ela curtir. Eu vou te dar uma chance de mudar as coisas. Eu vou te dar um tempo para... Eu entendo que o processo é lento. Eu sei como o ser humano é. Eu sei que não é de um dia para o outro, não. Tem 1 aninho, filho. Vai. 1 ano. Sei que você adorou um monte de Deus, é orgia, é um monte de coisa terrível que você fez. Eu vou te dar 1 ano para você consertar as coisas. Mas o tempo acaba. E talvez você está nesse tempo. Deus está falando: já falei, já avisei. Você está no tempo. Como profeta de Deus, eu vim te dizer nessa manhã: o tempo acaba. Não pague para ver. O tempo acaba e a disciplina não é confortável. Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos 18 a 23, vai falar a mensagem para a igreja de Tiatira. E diz o seguinte, olha no versículo 20: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha o que diz o versículo 21: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Versículo 22: eis que a próstrio de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O tempo acaba. O aviso vem. Eu não mudo de vida. Eu não mudo de atitude. Eu não conserto as coisas. A conta um dia chega.
A gente acredita num evangelho, Deus é bonzinho, Deus é amoroso, é porque você não entendeu ainda o que é amor. Você acha que amor é o amor da novela, amor da novela que o cara tem 3 mulheres, isso para você é amor? Não, isso não é amor. Amor é o que a Bíblia diz que é amor. Você não entendeu o que é amor ainda. A Bíblia fala sobre amor, Ele é amor, Deus é amor, mas Deus é justiça também. A Bíblia fala sobre isso. Se você for estudar os atributos de Deus, você vai ver isso. Ele é amor, mas Ele é justo. Não teria como Deus ser amor se Ele não fosse justo. Como é que Ele seria um Deus amoroso se Ele não fosse justo? Um Deus injusto não poderia ser um Deus amoroso. Só você pensar um pouco sobre isso. É verdade. Agora, através do tempo concedido, a gente passa a conhecer quem Deus é. Que Deus misericordioso. Que Deus misericordioso. Porque se fosse eu e você, a gente ia falar, queima lá mesmo, fogo no inferno. Fui lá, avisei, não consertou, no dia seguinte a gente vai lá e já taca fora. Deus não. Ele é misericordioso. Ele dá tempo. Ele fala. Fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 280 vezes. Misericórdia. Misericórdia. A gente usa a palavra misericórdia para tanta coisa, né? Misericórdia. E nem pensa no que é misericórdia. É Deus não entregando, não dando a você o que você merece. Se Deus desse a você o que você merecia, eu e você estaríamos perdidos. Agora eu vou te dizer uma coisa, sabe qual é a única pessoa que pode te livrar da disciplina de Deus? É Deus? Não. Nem Deus pode te livrar. É você. Às vezes a gente pensa que está tudo na conta de Deus. Não, Deus, olha, Deus faz tudo. Não, Deus não faz tudo. Nós não somos os robozinhos de Deus. Deus deu ao homem, à mulher, o livre arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas. Deus tem planos para você, para mim, sonhos. Tem uma vontade. Não significa que eu vá viver esta vontade, porque eu tenho as minhas escolhas. Eu posso dizer sim para a vontade de Deus, e eu posso dizer não. Posso falar, não, muito obrigado. Até acho que é boa, mas eu acho que a minha é melhor. E aí eu chego nesse lugar, que é um lugar que Deus não tinha preparado para a minha vida, e eu estou lá apanhando nesse lugar. Estou sofrendo. Qual que é o jeito de sair desse lugar? Eu estou sendo aqui. Ai, Deus vai me tirar. Você precisa querer. Se você não quiser, não tem como Deus te tirar. Olha só o que diz o texto. Nabucodonosor, ele está no meio do mato, louco, perdeu a lucidez. Talvez até tenha gente louca nos dias de hoje, que talvez seja até isso. Talvez o mal do nosso século seja esse, né? A gente está vendo um monte de gente meio louca, e talvez seja isso aqui. Olha o que diz, mas ao fim daqueles dias, que fim daqueles dias? Depois de 7 tempos, que Nabucodonosor está que nem um louco, que nem um animal. Olha o que diz, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos. Eu levantei os olhos e o quê? E olhei para Deus e reconheci que Ele era Deus e que eu estava errado. Ele diz o seguinte, levantei os olhos ao céu. E aí quando ele levanta os olhos ao céu, tornou-me a vida o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. A mesma coisa aconteceu, sabe com quem? Com Jonas. Olha o que diz em Jonas, no capítulo 2, versículos 1 e 2, quando ele está lá no ventre do peixe, e lá embaixo nas profundezas do mar, de repente, depois de 3 dias lá no ventre do peixe, olha o que acontece. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor. Não foi Deus que foi lá e falou, Jonas, quer uma ajuda aí? Ele que teve que fazer alguma coisa. Ele orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste a voz. É claro que depois disso aqui, a história muda. É claro que depois desse passo que nós damos, Deus vem e dá mais 8 passos em nossa direção. A gente vai ver que o que acontece com Nabucodonosor, após ele reconhecer que Deus estava acima, é maravilhoso.
Depois que a gente vê que lá no ventre do peixe, quando Jonas ele reconhece, ele olha para cima e reconhece, olha Deus, eu me arrependo, olha eu estou aqui, a culpa é minha. A gente vê o que Deus então dá uma ordem para o peixe, cospe esse rapaz aí lá na areia. A mesma coisa acontece com Nabucodonosor, quando ele levanta os seus olhos para o céu, o que acontece? Do nada volta a sua lucidez, ele estava louco, de repente ele fica normal, ele começa a entender tudo, ele fala, nossa, eu estava maluco. Ele volta para o palácio, ele volta para o reino, ele é restabelecido, as pessoas o reconhecem como o rei novamente, depois de 7 anos, é claro, mas tudo começa com uma atitude minha, com um passo meu. Não tem como acontecer uma transformação se não houver o arrependimento. O primeiro passo é meu, é seu. E aí Deus vem e pega na nossa mão. Você reconheceu? Então vem cá. Agora eu vou te levar. Agora eu vou te ajudar. Agora eu vou te conduzir. Aí então aqui a gente vê o quê? A gente vê graça. A gente vê a graça de Deus. Porque graça é presente, é dom, graça é Deus dar para mim e para você aquilo que não merecemos. Misericórdia é Ele não dar. Ele merecia me matar, mas não me matou. Graça é o contrário, Ele dá aquilo que eu não mereço. Então aqui a gente vê o quê? Deus agindo de forma graciosa. O que é que acontece depois dessa atitude de Nabucodonosor? Quando ele levanta os seus olhos e ele reconhece, existe um Deus. Eu errei, eu falhei, eu achei que eu era o dono de tudo e de todos. Eu achei que o meu reino era o maior. Eu achei que não existia um Deus que estava acima de mim. Quando ele levanta os seus olhos, ele reconhece a grandeza deste Deus. Então, neste momento, Deus, de forma graciosa, o pega do lugar que ele estava e o leva de volta para o lugar que ele tinha caído. Isso é graça, dando a ele o que ele não merecia. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Restituição, na verdade, é isso. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia fala em muitos lugares a respeito de restituição, que Deus vai restituir, Deus vai fazer mais uma vez. Isso aqui é graça, querido, não é meritocracia, não é porque eu mereço, não, eu mereço, eu conquistei, eu fiz, não, é graça, eu não mereço coisa nenhuma. Se fosse pelo que você merecesse, você e eu estávamos perdidos. E aqui a gente vê isso acontecendo. Olha, Nabucodonosor, na verdade, talvez o correto era ele passar o resto da vida dele lá no meio do mato, abandonado, porque metade de sua vida ele achou passando e declarando para as pessoas, olha, eu sou bom, sou eu que mando nesse lugar, fazendo decreto, matando pessoas, e agora você vai viver assim como um animal. Mas a graça de Deus não permite que isso aconteça. Quando eu e você reconhecemos que Ele é Deus, quando eu e você reconhecemos os nossos erros e as nossas falhas, Deus nos pega neste lugar que nós estamos caídos e nos coloca novamente neste lugar que nós caímos um dia. Mas a restituição só acontece depois de um arrependimento. E arrependimento não é remorso. Arrependimento gera mudança. Remorso gera até tristeza. Você faz algo errado e porque você colheu algo que não é tão bom, aquilo te faz mal. Você fica triste. Não necessariamente você se arrependeu. Você sentiu um remorso, pode ser. Arrependimento faz com que você pegue aquilo e mude a rota. Você reconhece, eu errei. Tá? Aonde eu errei? Eu errei ali. Foi naquela bifurcação que eu errei. Era para eu ter virado à direita e eu virei à esquerda. Se eu me arrependi, o que é que eu faço? Eu dou meia volta, eu volto esse caminho aqui e eu pego a outra estradinha e vou para a direita agora. Isso é arrependimento. Se eu não fizer isso, é remorso. Fiquei triste. Você ficou triste por causa daquilo que você está colhendo, por
causa da escolha que você fez. Arrependimento gera mudanças nas nossas vidas. E se eu não me arrepender, eu não vou colher restituição na minha vida. Mas saiba de uma coisa, se você se arrepender, Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Se você se arrepender, Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Creia nisso, de verdade. E o diabo, na verdade, ele sempre vai tentar nos falar que não. Ele sempre vai tentar colocar na nossa vida que nós caímos, nós falhamos, nós erramos. E a verdade é que todos nós, a gente é farinha do mesmo saco aqui. Não tem, todo mundo que está aqui não tem nenhum santinho. Eu nunca errei, pastor. Nunca pequei. Nunca contei a mentira. Mentiu agora, acabou de contar. Todos pecamos, todos erramos. Todos precisamos da misericórdia, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Agora, quando nos arrependemos de verdade, o diabo vai falar para mim e para você: tudo bem, você até se arrependeu, mas você vai ficar aí, nesse mato aí, para o resto da tua vida. Nabucodonosor, tá bom, você voltou à sua lucidez, mas agora você vai ficar aí, para o resto da tua vida. Não, mentira. Aí você vê Deus pegando Nabucodonosor, e levando, e restabelecendo, agora sendo colocado no trono mais uma vez. E aquele homem, que antes adorava tantos deuses, aquele homem que antes, num capítulo antes, está levantando um altar, uma estátua, para que todos se prostrassem e adorassem uma estátua. Agora esse homem está contando essa história para toda a nação. Agora virou pregador. Agora está pregando. Agora está falando: gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Existe um Deus que faz maravilhas. Existe um Deus que faz sinais. Existe um Deus que é maravilhoso. Existe um Deus que é poderoso. E o reino desse Deus não tem fim. E ele fala com propriedade, sabe por quê? Porque não tinha alguém naquele lugar que era mais poderoso do que ele. Ele sabe do que ele estava falando. Eu sou o homem mais poderoso desse lugar, e ninguém podia me tirar o trono. Mas aí de repente, eu fiquei louco. Ele entende o quê? Olha, mesmo que ninguém pudesse, existia alguém que podia. Eu fiquei louco e fui morar no mato sem explicação. Agora ele me restituiu, eu estou aqui de volta. Então, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Existe um Deus, existe um rei que está acima de qualquer rei. Existe um reino que está acima de qualquer reino desta terra. Todos os joelhos têm que se dobrar diante desse rei. Todos têm que reconhecer. Eu sei que a gente já adorou muitos deuses, eu sei que a gente já viveu muitas coisas, mas olha, gente, deixa eu contar. Esse Deus aqui, ele faz maravilhas. Esse Deus aqui é de verdade. Pode acreditar que não tem como. Olha, foi ele que me tirou. Eu estava que nem um louco lá no meio do mato. Ele restituiu, ele me trouxe de volta para esse lugar. Pode acreditar. E deixa eu dizer uma coisa para você: é isso que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você se arrepender de verdade, se você se arrepender de verdade, Deus vai te tirar de um lugar tão feio, Deus vai te tirar de um lugar tão ruim e te trazer de volta e usar a tua vida de forma tão sobrenatural que não vai ter como as pessoas olharem para você e reconhecer: meu Deus, é verdade, existe um rei que está acima, existe um reino que não tem fim. Ele é o Deus de Israel, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele termina assim. Agora, imagina um rei contando essa história para todo mundo. Ele termina: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Até o homem mais poderoso teve que reconhecer: eu tenho que me prostrar, porque existe alguém que é mais poderoso do que todos nós. Algumas lições que eu quero deixar para vocês, só vou falar. Errar é humano, mas é preciso humildade para reconhecer os erros e decidir mudar a rota. Ouça a voz de Deus e não endureça o seu coração.
Conserte as coisas enquanto é tempo. Não espere o tempo acabar. Se você caiu, calma. Olhe para o alto. Ele ainda tem uma chance para você. Viva a restituição. Mas não se esqueça de dar glória àquele que merece toda a glória. Eu creio que você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida, e profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez.